Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcelo e estou aqui para auxiliar vocês na disciplina de ciência. Vamos lá? Hoje o nosso assunto é estrutura da Terra. Esse é o primeiro conteúdo que nós vamos ver na apostila 2 que nós já recebemos. E eu espero que você acompanhe a leitura e também faça a leitura do conteúdo que está na sua apostila, que vai auxiliar você a responder as questões, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição para ajudar você. Vamos lá. A Terra tem a forma aproximada de uma esfera, ou seja, de uma bola. Então quando nós falamos que a Terra tem um formato esférico, nós estamos falando justamente desse formato aqui que eu estou mostrando para vocês na tela. Esse é o formato esférico, aquilo lá que a gente aprendeu lá na aula de matemática, lembra? A esfera, o triângulo, o cilindro, figuras geométricas planas, tridimensionais. Aí nós temos aqui a esfera. Então esse é o formato, essa é a forma que tem o nosso planeta Terra, mas é levemente achatada nos polos, algo imperceptível a olho nu. Então quando ele fala desse achatamento aqui que tem no nosso planeta, é algo que ao olho nu, se nós fôssemos olhar agora, é algo que não dá para perceber. Então nós temos aqui nessa figura mais algumas informações, por exemplo, essa linha que está apontando para os polos, polo norte, polo sul. Também temos essa linha aqui na cor laranja, que representa a linha, aqui vamos ler essa informação. O Equador é a linha imaginária que divide a Terra em hemisfério norte, onde está o polo norte, e o hemisfério sul, onde está o polo sul, ou seja, então nós temos aqui a linha do Equador, aquilo que a gente já viu em aulas passadas, em outras disciplinas, ok? Então, para nós estudarmos a estrutura da Terra, nós vamos ver que ela está aqui dividida em três partes, né? A estrutura interna do planeta Terra pode ser dividida em três partes, foi aquilo que eu falei para vocês. A crosta, que nós vamos dizer que é a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Então, anote aí no seu caderno essas informações. A estrutura interna do planeta Terra pode ser dividida em três partes. Quais são as três partes? A crosta, o manto e o núcleo, que a gente vai ver aqui, é isso bem dividido com essa figura mais abaixo, né? Nós temos aqui na parte da esfera mesmo, a parte de fora, aquilo que nós vamos chamar de também litosfera, só que a gente vai aprofundar esse conhecimento mais à frente. Então, a parte da crosta é essa parte aqui que está sendo apontada aqui para vocês, aqui, ó, que é essa parte mais de fora do nosso planeta. Quando nós estamos falando do manto, aí nós vamos dividir o manto em duas partes, a parte superior e a parte inferior, ou seja, a parte superior é aquela parte mais externa, que vai se aproximando ali da crosta. A parte inferior já é aquela que vai se aproximando mais do núcleo, é aquela parte mais inferior do nosso planeta. Ou seja, aqui nós temos aqui, quando saímos do manto, entramos no núcleo. Nós temos o núcleo externo, então nós percebemos que o núcleo externo vem antes aqui, ó. E o núcleo interno é aquela parte bem mesmo lá dentro do nosso planeta, inclusive bastante, com uma temperatura bastante alta. Então vamos ter essa noção, o núcleo externo vem um pouquinho antes do núcleo interno, manto superior vem um pouquinho antes da parte do manto inferior. Tendo essas informações, nós vamos assim poder perceber isso no nosso dia a dia, como as coisas são formadas, né? A gente pode associar a estrutura da Terra com uma bola que nós temos em casa, uma bola de futebol, uma bola de basquete, que é aquela parte de fora da bola. Nós poderíamos associar
a crosta terrestre, né, que é a parte mais externa. Então, aquilo que forma a esfera da bola, nós podemos chamar de crosta. As partes mais internas nós poderíamos associar ao manto e até chegar no núcleo, né? São coisas assim que a gente pode associar para melhorar o nosso entendimento. Inclusive aqui, ó, é uma imagem que é traga aqui, ó, aqui como se fosse uma parte do nosso planeta, né? Um ambiente, uma paisagem qualquer que ele aponta aqui, ó, com uma crosta representada essa parte aqui, ó. Aí nós temos o manto, né? O manto da parte superior, como eu disse bem antes. Nós temos aí a parte superior. E isso tudo, crosta e manto superior, nós temos o que nós chamamos de litosfera. Mas não se preocupe que mais à frente a gente vai estudar sobre a litosfera. A representação do interior da Terra, elementos representados em tamanhos não proporcionais entre si, cores fantasias. Ou seja, ele só quer dizer que são cores fantasias, não quer dizer que são essas cores que realmente nós temos aí no nosso interior da nossa Terra, né? Então vamos lá. Você pisa na crosta da Terra, ou seja, na parte sólida do planeta. Então, a parte sólida do planeta é a crosta da Terra, e a parte externa, não vamos esquecer disso, que é formada principalmente por rochas e na qual se encontram os continentes e os oceanos. Então, a parte que se encontra os continentes e os oceanos nós chamamos de crosta da Terra. Em relação ao diâmetro total da Terra, a crosta é uma camada muito fina. Em relação ao diâmetro total da Terra, a crosta é uma camada muito fina. E ele traz aqui uma comparação. Nós temos aqui, ó, nessa parte azul, que diz o seguinte: se a Terra fosse do tamanho de uma bola de basquete, a crosta teria a espessura de uma folha de papel. Lógico que isso é uma comparação, não quer dizer que a crosta da Terra tenha essa espessura, mas está dizendo aqui que é uma comparação. Se nós fôssemos comparar com uma bola de basquete, nós teríamos aí a crosta como uma espessura de uma folha de papel, porque ele quer dizer que aqui é uma parte muito fina. Quando nós falamos da crosta da Terra em relação ao manto ou até o núcleo mesmo. Compare, aí ele dá aqui algumas mais medidas, mais distância. Ele diz assim: compare a medida média entre o centro do planeta e sua superfície, ou seja, o raio da Terra. Então, quando nós estamos falando do raio da Terra, nós estamos falando como se fosse a distância aqui do meio do núcleo até chegar no final da crosta da Terra. Então, essa distância aqui, imagine que tem uma linha aqui. Peraí, deixa eu voltar lá para você. Imagina que tem Vamos voltar, esse não faz parte, não chegar lá. Aqui. Imagina que nós temos uma linha que se estende daqui até ali. Seria então isso que ele está dizendo aí de raio da Terra, né? Que é essa distância do centro da Terra até a superfície. Aí ele diz que essa medida, essa distância é de 6.371 quilômetros. A parte da crosta relativa aos continentes tem entre 20 e 60 quilômetros de espessura. Então, a parte da crosta relativa aos continentes tem entre 20 e 60 quilômetros de espessura. Então, quando nós falamos da parte da crosta, nós temos essas medidas aqui, que vão de 20 km a 60 km de espessura, ou seja, em alguns lugares nós vamos ter 20, podemos ter 30, ou seja, vai de 20 até 60. E a parte sobre a qual estão os oceanos tem entre 5 e 10 quilômetros relacionado à espessura. Nós estamos falando de espessura aí nessas informações. Vamos lá.
Embaixo da crosta terrestre está um manto. Então, agora nós vamos chegar na segunda divisão. Nós falamos da crosta, aquela parte superior do nosso planeta. Nós falamos que onde fica a parte terrestre, a parte dos oceanos, onde está presente isso. Uma camada que possui partes pastosas e que tem cerca de 2.900 quilômetros de profundidade. A temperatura do manto aumenta com a profundidade. Sua parte mais interna deve variar aproximadamente de 1.000 graus Celsius a 3.000 graus Celsius. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, vamos voltar aqui para a nossa imagem, é que quanto mais profundo nós vamos em relação ao manto, maior é a temperatura, né? Que nós sabemos que o núcleo da Terra tem uma temperatura extremamente alta. Então, quanto mais nós se aproximamos, mais aprofundamos, mais essa temperatura ela vai aumentando. É isso que ele está dizendo aqui. Partes do manto contêm um material muito quente e pastoso formado por rochas derretidas. Esse material quente, que é muito quente e pastoso, nós vamos chamar ele de magma. Aqui ele está dizendo, derretidas o magma. Quando o vulcão entra em erupção, o magma é expelido para a superfície da Terra e passa a ser denominado lava. Então, quando é que o magma vai ser chamado de lava? Justamente quando ele for expelido pelo vulcão. Aqui ele diz que no sétimo ano nós vamos estudar mais aprofundado sobre os vulcões. Então, aqui já temos algumas informações necessárias, mas nós vamos aprofundar isso mais no sétimo ano, né? A parte superior do manto, a parte mais externa, é uma parte mais rígida. Junto com a crosta da Terra forma a chamada litosfera. Então essa parte externa, junto com a crosta, nós já vamos chamar aqui de litosfera. Calma que a gente vai aprofundar o conhecimento em relação à litosfera. Reveja a figura 1.3, aquilo lá que eu já mostrei para vocês. Na parte mais central da Terra, como um caroço de abacate, encontra-se o núcleo, com cerca de 3.400 km de raio, e formado principalmente de ferro e níquel. São dois metais aí que nós temos formando principalmente. Não quer dizer que formado principalmente, não quer dizer que só tem ferro e níquel, mas que tem maior quantidade são ferro e níquel no interior da nossa Terra. Sua parte interna, o núcleo interno, encontra-se em estado sólido e a parte de fora, o núcleo externo, é líquida. Então, bem lá no centro mesmo da nossa Terra, o que nós chamamos de núcleo interno, nós temos ali um estado sólido. O que é o estado sólido? Estado sólido são, por exemplo, rochas. Você vê que ele está num estado sólido, né? Um cubo de gelo é um estado sólido de uma determinada matéria. Um pedaço de ferro, uma bola, são estados sólidos, né? E professor, o que é o estado líquido? O estado líquido é, por exemplo, a água da torneira, a água que está nos rios, nos oceanos, está no estado líquido. A gente vai aprofundar mais conhecimento sobre estados da matéria mais lá na frente no nosso conteúdo. Como sabemos o que existe dentro da Terra? Uma das maneiras de estudar o interior da Terra é cavar um buraco, né? Então, lá atrás, quando não tinha equipamentos tecnológicos avançados, o estudo da Terra se dava principalmente dessa maneira, de uma forma mais arcaica, né? uma maneira mais antiga, ou seja, seria uma das maneiras, né, de estudar a Terra, cavando mesmo a Terra até chegar no seu núcleo, né? Porém, não é fácil perfurar a Terra. Você sabe que para perfurar a Terra, nisso às vezes até é fácil, mas quanto mais vai se aprofundando, mais difícil vai ficando devido à rigidez do solo, do que é formado o solo.
e as rochas, então, as temperaturas aumentam muito com a profundidade. No entanto, temos outros recursos para investigar a estrutura interna da Terra, como o uso de aparelhos que medem vibrações da crosta terrestre e que detectam tremores na ocorrência de terremotos. Essas vibrações nos dão pistas dos materiais que existem no interior da Terra. Outras possibilidades são o estudo das lavas e outros materiais expelidos pelos vulcões e o estudo de rochas antigas, entre outras pesquisas. Então, essas aqui são ferramentas que hoje são usadas para estudar o interior da Terra. Nós agora temos aí diversos equipamentos que medem a vibração do interior da Terra. Aí também outra maneira que ele diz aqui é o estudo das lavas, né? Como lembra para você, só é lava quando é expelido pelo vulcão. Até não ser expelido, nós vamos chamar de magma. E aqui ele dá um exemplo, né, de como é essa lava sendo expelida aqui, ó, pelo um vulcão. Ele diz aqui que essa lava é expelida pelo vulcão Kilauea, no Havaí, em 2016, por meio da análise da lava ou das rochas formadas após sua solidificação, podemos conhecer melhor o interior da Terra. Ou seja, isso aqui, depois que a temperatura for perdida, né, começar a diminuir, então a temperatura, nós vamos ter aqui essa lava se tornando rochas, que também podem ser estudadas para a gente conhecer melhor o interior, o centro da Terra. Aqui ele traz também algumas amostras de algumas rochas, né? Aqui são amostras de rochas coletadas em sondagem geológica na Irlanda do Norte em 2017. Então, para a nossa primeira parte da nossa aula, nós temos essas informações. Lógico que nós vamos ter mais videoaulas assim. Então é importante que você participe das videoaulas. Qualquer dúvida você pode perguntar. Responda a atividade que está na sua apostila. Também posso enviar para vocês algumas atividades extras que vão ajudar você no seu conhecimento. Quero agradecer a sua participação e conto com vocês. Até a próxima aula.